Durante décadas, a Fórmula 1 foi palco não apenas de disputas épicas nas pistas, mas também de tramas de bastidores dignas de roteiros cinematográficos. E em 2025, mais uma dessas histórias parece estar ganhando forma nos corredores silenciosos de Maranello. Com a Ferrari enfrentando mais uma temporada de frustração, desempenhos abaixo das expectativas e uma liderança que já não inspira a confiança necessária para devolver a escuderia ao topo, crescem os rumores sobre uma mudança radical no comando da equipe. E o nome que volta a circular com força é de um personagem tão polêmico quanto decisivo, Flávio Briatore. A possível demissão de Frederic Vasseur está longe de ser apenas mais um boato de paddock. Desde que assumiu o cargo de chefe da equipe Ferrari, Vasseur tem enfrentado uma pressão quase insustentável. A promessa era clara: reorganizar a casa, colocar ordem na confusão técnica e estratégica que atormenta a escuderia desde a era pós-Arrivabene e tornar a Ferrari novamente uma candidata real ao título mundial. No entanto, os resultados até agora não apenas ficaram aquém das expectativas, como também mostraram uma equipe sem identidade, sem garra e sem direção. O carro de 2025, mesmo com os avanços aerodinâmicos e ajustes no conceito iniciado em 2022, não consegue competir de igual para igual com as máquinas da Red Bull, McLaren ou Mercedes. E a paciência em Maranello tem prazo de validade, curto. É nesse cenário de instabilidade que o nome de Briatore ressurge com força. O italiano, que marcou época na Fórmula 1 com sua gestão controversa, mas vitoriosa, na Benetton e na Renault, nunca deixou de orbitar os bastidores da categoria. Mesmo após seu afastamento forçado por conta do escândalo do Kragati em 2008, Briatore manteve contatos influentes no paddock, participou de negociações envolvendo pilotos e equipes e cultivou uma imagem de homem que sabe transformar caos em ordem e fraqueza em poder. A possibilidade de Briatore assumir o comando da Ferrari seria, para muitos, um movimento arriscado. Afinal, sua reputação ainda carrega cicatrizes do passado, e sua figura divide opiniões tanto entre os fãs quanto dentro da própria Fórmula 1. Mas o que também não se pode negar é que ele tem um histórico de vitórias. Briatore foi o homem por trás dos 2 títulos de Michael Schumacher na Benetton em 1994 e 1995, e também da ascensão meteórica de Fernando Alonso na Renault, com os campeonatos conquistados em 2005 e 2006. Seu estilo de liderança direta, autoritária, mas eficaz, contrasta profundamente com o perfil mais técnico e burocrático de Vasseur. A Ferrari, por sua vez, está encurralada. A escuderia não vence um título mundial de pilotos desde 2007, e o último campeonato de construtores veio em 2008. Desde então, uma sucessão de chefes, Domenicali, Matthiassi, Arrivabene, Binotto e agora Vasseur, tentaram recolocar a equipe no caminho da glória. Todos fracassaram, seja por falta de apoio interno, erros de desenvolvimento, falhas estratégicas ou simplesmente por não estarem à altura da pressão peculiar que acompanha o comando da Ferrari. A chegada de Hamilton para a temporada de 2025 era vista como divisor de águas, o elemento catalisador de uma nova era. Mas o britânico, mesmo com todo o seu talento e experiência, está enfrentando as mesmas limitações que Leclerc e Sainz encontraram nos anos anteriores: um carro inconsistente, uma equipe confusa e uma liderança que parece perdida em meio ao turbilhão. Flávio Briatore representa exatamente o oposto disso. Ele é, para o bem e para o mal, alguém que sabe tomar decisões rápidas e impopulares. Sabe lidar com egos, manipular ambientes hostis e criar uma cultura de cobrança intensa, que muitas vezes dá resultados. E talvez seja exatamente disso que a Ferrari precisa agora. Alguém que entre em Maranello disposto a rasgar protocolos, demitir quem for necessário, reestruturar departamentos inteiros e, acima de tudo, resgatar a mentalidade vencedora que desapareceu entre os corredores históricos da fábrica italiana. Há, evidentemente, obstáculos consideráveis para que essa transição aconteça. A Ferrari é uma instituição altamente hierárquica, ligada diretamente à estrutura da Stellantis, e qualquer decisão dessa magnitude exigiria o aval do alto escalão corporativo. Além disso, a imagem pública de Briatore ainda é sensível. A Fórmula 1 atual está mais preocupada com reputações, diversidade, transparência e imagem global do que estava na década de 2000. Reintegrar alguém com um passado tão controverso poderia ser um tiro no pé em termos de marketing e posicionamento da marca. Mas, ao mesmo tempo, a escuderia italiana parece ter chegado a um ponto em que o pragmatismo pode finalmente sobrepor a política. Internamente, já existem sinais de insatisfação crescente com o trabalho de Vasseur. Alguns engenheiros experientes já deixaram a equipe nas últimas temporadas, e há um sentimento generalizado de que o atual comandante não tem força suficiente para liderar uma revolução técnica e cultural. A Ferrari precisa mais do que um gestor,
Precisa de um líder implacável, que consiga unir todos os setores, eliminar sabotagens internas e transformar uma estrutura fragmentada em uma máquina de guerra unificada. E Briatore, apesar de suas controvérsias, já demonstrou ser capaz de exatamente isso. As conversas entre Briatore e membros influentes da cúpula da Ferrari estariam acontecendo de maneira discreta, mas constante. Relatos sugerem que ele teria imposto algumas condições para aceitar o cargo, como controle total sobre o projeto esportivo, liberdade para nomear seus próprios diretores e acesso direto ao CEO da Stellantis. Nada de intermediários. Nada de política interna. Apenas a missão clara de vencer, custe o que custar. E é exatamente esse custe o que custar que define bem o possível novo capítulo da história da Ferrari. Porque, apesar dos riscos, colocar Briatore no comando seria um recado claro ao mundo da Fórmula 1. A Ferrari cansou de brincar. Cansou de perder. Cansou de ser um gigante adormecido. Quer acordar, rugir, dominar. E se para isso for necessário colocar uma figura tão polarizadora como Briatore no centro do furacão, que seja. Fernando Alonso, velho pupilo de Briatore, inclusive teria dado sua bênção para o retorno do mentor ao paddock. E mesmo Hamilton, que tem um histórico de rivalidade com Alonso, já trabalhou sob estruturas rígidas como a de Ron Dennis e Toto Wolff, e poderia se adaptar ao estilo exigente de Flávio, desde que haja resultados. O heptacampeão sabe que o tempo está contra ele, e uma última chance real de lutar pelo 8º título talvez só venha se houver uma reestruturação completa dentro da Ferrari. Se Briatore for esse catalisador, Hamilton pode se ver, paradoxalmente, do mesmo lado de alguém que outrora esteve entre seus maiores adversários. O cenário é instável, mas fascinante. A Fórmula 1 vive de emoção, de reviravoltas e de personagens larger than life. Briatore é um deles. E sua possível chegada à Ferrari pode marcar não apenas uma nova fase para a equipe italiana, mas também uma guinada imprevisível no campeonato. Porque, com Briatore no comando, uma coisa é certa, o circo da Fórmula 1 nunca mais será o mesmo. E talvez, só talvez, a Ferrari volte a ser o leão que o mundo inteiro teme.